Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, começando aqui com as palavras duras de Olavo de Carvalho, chegou a falar em chamar o presidente de covarde, falar em derrubar o governo, enfim, o que foi isso? Pois é, palavras duras é eufemismo, né? Palavras chulas. Palavrões, também. né? Furioso, né? Ele está devendo 2.800.000 aí entre multa e indenização para o Caetano Veloso, por danos morais, né? E ele acha que o presidente deveria ajudá-lo nisso. E então está furioso, fala em derrubar o presidente, mandou 2 vezes o presidente enfiar a medalha que deu para ele naquele lugar, né? Um negócio assim bem chulo. E aí faz lembrar o seguinte, assim como ele, tem outros personagens igualmente histriônicos, de todos os lados, né? No dia a dia brasileiro, tanto nas redes sociais como nos meios tradicionais, né? Pessoas que não medem palavras, que não têm moderação e que acabam pagando caro por isso, né? É um aviso isso, porque esse histrionismo, essa teatralidade para ganhar audiência, ganhar seguidores, né, tem um preço, né? Agora é engraçado que ele rompeu, as primeiras palavras dele foram de rompimento total, né? Ele nunca negou que fosse guru do presidente, embora isso não esteja comprovado. Ele foi carimbado como guru e gostou. O que se ouviu do presidente até hoje, que tinha uma gratidão por ele, porque ele foi um dos primeiros a apoiar a candidatura de Bolsonaro lá atrás, né? E os filhos são fãs dele. Mas, enfim, rompeu, depois acho que se arrependeu, passou aquela cabeça quente e disse que continuaria apoiando o presidente, mas que não esperasse mais palavras doces. A personalidade histriônica é bem típica, a pessoa se julga centro do mundo, né, e alvo de todas as atenções, e age assim. Alexandre, e que leitura você faz da polêmica dos números da Covid-19 no Brasil? Pois é, ontem então foi bem típico, né? Primeiro divulgaram 1.300 e tantas mortes, 1.382, depois baixou para 525, a maior polêmica aí dos números, que vem das secretarias de saúde dos estados e são divulgados centralizados, né, somados pelo Ministério da Saúde. É o horário de publicação que muda, agora os números mudam, há alternativas para isso, né? A Associação dos Secretários de Saúde tem um site, né? Agora, o site que eu costumo frequentar é o site da fé pública, é o site dos cartórios, né? Cartório que registra o óbito, é o transparência.registrocivil.org.br. E lá estão os óbitos e, mais do que isso, estão as causas da morte, né? Me chamou a atenção, por exemplo, nesses números, que neste ano foram 540 mil, eu estou falando de cabeça, 540 mil mortes neste ano, né? Das quais ainda estava número antes do fim de semana, 32 mil, o que dá 6% de Covid, né? E agora que diminuíram, a gente vê que diminuíram as mortes de trânsito e mortes por homicídio, né? Diminuíram um pouco as mortes por pneumonia e aumentaram as mortes por Covid. A gente encontra isso no cartório, o cartório tem fé pública, porque a pessoa perde um ente querido, tem a certidão de óbito assinada por um médico da causa-morte e tem que ir ao cartório, é obrigatório por lei, né? Em geral em 24 horas, às vezes em outros lugares assim mais remotos demoram uns 10 dias. Mas vai registrar em cartório, se não registrar, não tem inventário, não tem uma série de atitudes civis aí. Então a fé pública, acho que é a fonte de maior credibilidade em números de óbitos, né, e de causa-morte aqui no Brasil. Alexandre, e para finalizar, o que dizer do sucesso aí de vizinhos nossos aí no combate à pandemia?
Eu confesso que não sabia. Ao ler o Estadão de ontem, eu li o Vargas Llosa, o artigo dele, que saiu no Estadão, saiu no El País de Madrid e saiu no El País de Montevidéu. Nós temos aqui, a gente fica falando, estudando a Suécia, fez, não fez. O Uruguai, olha só o que o Uruguai fez, né? Eu, inclusive, ontem estava lendo os jornais de Montevidéu. Meu pai é uruguaio, eu trabalhei lá há alguns anos como correspondente, tenho muita ligação com o país. O presidente simplesmente fechou as escolas e as fronteiras, e nada mais, né? E fez um apelo para a responsabilidade do povo uruguaio, que é muito politizado, né? Resultado, o Uruguai teve 23 mortes. Vão dizer, mas são 3 milhões e meio de habitantes. Pois é, mas aí dá 7 por milhão. 7 mortes por milhão. O Brasil está com 170 mortes por milhão. 7 mortes por milhão. Só tem hoje 82 pessoas, ou 92 pessoas, no hospital, né? Todos os outros casos foram resolvidos. E se concentrou na região metropolitana de Montevidéu e Canelones, e em Ribeira, que é onde nasceu meu pai, que a fronteira com o Brasil, ele tem a cidade gêmea de Santana do Livramento, não tem como controlar, né? Então, foi um bom exemplo. Fechou as escolas e apelou para a responsabilidade das pessoas, da proteção dos mais suscetíveis, né? Do afastamento, do uso de máscara, né? Todo mundo fez isso, sem obrigação, sem ser multado. Um belo exemplo aqui, do lado do Brasil. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã.